Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um College Flow, nosso podcast aqui do College, que a gente convida pessoas, amigos, alunos, ex-alunos, pessoas que passam e transitam aqui pelo College, que tem muito a colaborar, a contribuir. E hoje eu estou aqui com essa pessoa muito especial, Mauro Andrade, que é nosso aluno, é nosso amigo, e ele vai falar sobre um tema extremamente relevante, extremamente importante, principalmente aqui para o Brasil. A gente vai falar sobre comunicação e o agro. E por que existe tanta confusão, tanta informação errada, e em inglês a gente fala misinformation, sobre a questão da comunicação e a questão do agronegócio, do plantio e etc, tá? Então eu vou começar passando a bola para você, começando de leve, tá? Se a agricultura fosse uma pessoa, como que você descreveria essa pessoa? Mais old school ou tech influencer hoje em dia? Olha, eu classificaria essa pessoa como uma pessoa extremamente capacitada, habilitada, porém com uma fama social negativa, porque, infelizmente, no Brasil, o agro não tem uma imagem positiva, apesar de ser, talvez, o setor mais importante da economia brasileira hoje, né? Porém, aquilo que você disse, a comunicação no agro é deficiente. O agro é uma potência em termos de alimento, produção de alimento, é líder mundial em várias commodities, né? Porém, como não sabe comunicar, isso acaba ficando no meio do caminho e, principalmente, o setor urbano não vê o agro com bons olhos. Perfeito. Então, agora que a gente fez essa abertura impactante, né? Que eu acho que eu concordo bastante com você, porque a gente trabalha muito com agro, a gente tem muitos alunos nesse segmento aqui na escola. Eu queria que você se apresentasse. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Paraná em 1985 e praticamente me formei e já comecei a trabalhar com comunicação no agro, praticamente 35 anos nesse setor. Passei por quase todos os veículos de comunicação importantes do país, né? Comecei numa empresa que foi pioneira na comunicação, que era a Agrodata, as pessoas talvez mais velhas conheçam. Nós fazíamos... Não vamos falar de pessoa mais velha, vamos falar de pessoa senior, com experiência. Pessoas mais usadas. Sem etarismo aqui nesse nosso bate-papo, mas vamos lá, então você tem uma jornada. Uma jornada, a Agrodata produzia videocassete na época com tecnologias rurais, ensinando o produtor rural a produzir desde como fazer queijos, como produzir, como criar codorna, até tecnologias mais complexas, como inseminação artificial. Foi pioneira nisso, como eu disse. Depois a minha trajetória foi para a televisão, trabalhei no canal rural, fui diretor de um canal de TV por assinatura em São José dos Campos, o AgroSat, e atualmente estou trabalhando com o pessoal do Canal do Boi. Ok, muito bom. E o que te levou a vou chamar de detour, né? Que você tem uma formação em agro, poderia ir para uma grande empresa, trabalhar numa distribuidora e tal. Sim. O que te atraiu para a comunicação? Foi a oportunidade? Olha, eu tive um professor na universidade, José Schott, ele que me influenciou. Ele era professor de extensão rural. O que é extensão rural? O objetivo do extensionista é pegar o que a ciência, a tecnologia, a academia está gerando em termos de tecnologia, e isso tem que ser transmitido, tem que ser levado ao produtor rural. Então, quem faz essa transmissão é a extensão. E isso, evidentemente, tem técnicas, porque você pega um conteúdo muito complexo da academia, por exemplo, da ciência, e leva para o produtor rural de uma forma... Ele acaba não tendo entendimento. Exatamente. E esse professor era muito bom, era um professor entusiasmado, foi quem me encaminhou para a comunicação rural. Muita gente, acho que na sociedade hoje, não se dá conta de quem põe o café na sua xícara e o pão na sua mesa são os produtores, né? E você fez a abertura desse nosso bate-papo falando da importância da agricultura. Você quer trazer alguns números para a gente da importância da agricultura hoje para o país? O que ela representa? Sim. Olha, eu diria que a aptidão do Brasil é onde nós temos maior capacidade de concorrer mundialmente, é o agro. O Brasil, como eu disse, ele é líder mundial em várias commodities, né? Nós somos o primeiro produtor em soja, laranja, café, açúcar. O algodão, rapidamente devemos assumir a liderança, né? Quando vamos para as proteínas animais, o Brasil dá show. Nós somos líder na produção de carne de frango, nós somos líder na produção de carne bovina,
Suínos, nós estamos na terceira colocação, mas o crescimento vem sendo também bastante acelerado. Então, quer dizer, tudo isso que nós deveríamos ter orgulho, né? O Brasil devia se orgulhar, porque realmente é uma potência. O Brasil é líder no desenvolvimento de tecnologias da agricultura tropical. Nós somos um país tropical. Demoramos para desenvolver isso e méritos dos pesquisadores da Embrapa e outros institutos que desenvolveram tecnologias adaptadas à agricultura tropical. Porque o que acontecia no Brasil, inclusive quando eu estava na faculdade, na década de 80, o manejo era ararmos o solo, arado, grade, e isso fazia um revolvimento do solo. Nós, como temos clima tropical, vinham as chuvas torrenciais e erosão. E sem falar de perdas. O produtor, muitas vezes, e eu presenciei isso, o produtor fazia o plantio, a adubação, colocava tudo na terra, na mesma noite vinha uma chuva, aquela descarga de água e levava tudo para o rio, ele perdia todo o investimento dele. Até que alguns produtores, não foi a academia, temos que reconhecer alguns produtores, o Herbert Bartz, que é aqui da região norte do Paraná, de Rolândia, junto com alguns produtores ali de Ponta Grossa, desenvolveram o plantio direto na palha, que foi uma quebra... Intervalo, vou aproveitar aqui e vou falar o que é plantio direto em inglês, tá? É no-till. Então ele está falando de mecanização, que é o till, que é o revolvimento da terra, e quando a gente fala de plantio direto, a gente usa o termo no-till. Aprendi Pode mais continuar. essa, no-till. E esses produtores fizeram a quebra do paradigma. Pararam de usar arado, grade. Arado e grade hoje no Brasil é peça de museu, ninguém mais utiliza isso. E começaram com técnicas mais amigáveis ao meio ambiente. Perfeito. E isso foi, inclusive hoje, 80% da agricultura brasileira adota o plantio direto. Apenas alguns estados ainda não estão com esse sistema adotado, mas já está sendo, inclusive, exportado para países na região dos trópicos, que adotam o plantio direto. E isso é mérito brasileiro, mas pouco comunicado. Tá, nós vamos falar sobre isso agora, tá? Tudo muito bem, tudo muito bonito, responsável por 30% do PIB brasileiro, modelo de exportação, todos os números que você citou. A gente participa ativamente desse segmento e a gente entende todo o benefício que a agricultura traz para esse país. E por que isso não chega na sociedade? O que vocês fizeram? Vou usar um termo aqui errado, ou o que aconteceu no passado? Como a comunicação aconteceu no passado, que trouxe essa imagem tão negativa do agro? Olha, Cláudia, primeiro eu acho que tem que dar uma contextualizada, não tem nada errado. O problema é que a característica da atividade, o perfil do produtor rural, eu diria que é quase solitário, né? Porque o que acontece? Quando os produtores rurais, na década de 60, 70, começaram a fazer a abertura das terras, eles se enfurnavam dentro da sua propriedade e é uma atividade que não socializa, é individual. Ele não comunica nem com a esposa dele, porque ele ficava trabalhando ali o dia inteiro. 24 horas, né? E essa característica de pouca comunicação por uma atividade isolada, ela meio que permeou o setor. O setor não comunicou ela começou a comunicar agora com as mídias sociais, um pouco, e ainda deficiente, porque apareceram os influencers há 5, 6 anos atrás, só que eles são caricatos, na sua grande maioria, nada contra os influencers, estou apenas falando que a característica, os que fazem sucesso ou fazem aquele estilo, o caipirês, o cara lá do, né, que não é o agro hoje é moderno, o agro hoje usa tecnologias, então não é mais o Jeca Tatu, ou cai para o lado do humor que também não reflete a realidade do agro. Então essa característica lá inicial dos produtores desse isolamento social associado, para ser honesto, houveram algumas iniciativas de campanha de comunicação, de marketing a nível nacional, com focos equivocados. Um deles foi, você deve ter visto, o agro é pop. Isso foi uma campanha da Rede Globo, porque ela percebeu que o setor estava crescendo, que movimentava cifras. O impacto, né? E ela tentou fazer um negócio bonitinho, simpático, para atrair possíveis
investidores e anunciantes, porém o tiro saiu pela culatra. Porque o setor mesmo não gostou da comunicação e o setor urbano, que era quem eles pretendiam atender, viu aquilo como ufanista, como uma coisa muito exacerbada, sabe? Eu não sei, foi feito provavelmente por um publicitário, algum comunicador do meio urbano com pouca vivência no agro, e ele errou o foco. Tivemos ainda, e outra, o agro é pop. Eu não sei se você se recorda, quando o Papa veio ao Brasil, né, acho que João Paulo, né, veio ao Brasil, eles falaram, o Papa é pop. Eu não sei se o comunicador, o publicitário, quis fazer uma analogia, mas a coisa caiu meio mal no setor. A outra campanha a nível nacional foi também equivocada, na minha opinião, que foi aquela, se você se alimentou hoje, ou se você tomou café da manhã hoje, agradeça ao produtor rural. Equivocado. Então, se eu tiver que agradecer o produtor rural, porque eu comi um pão com manteiga, eu tenho que agradecer ao frentista do posto de combustível que colocou combustível no meu carro para vir aqui no seu podcast. Eu tenho que agradecer à indústria farmacêutica, porque eu estava com dor de cabeça, tomei uma aspirina e melhorei. Então, querer que a sociedade, como um todo, tenha uma dívida de gratidão com o agro é equivocado, de novo, é ufanista. Até porque o produtor rural não planta alimento para fazer filantropia. É um negócio? É um negócio, ele planta porque ele vive disso. Ele vive disso, é uma atividade econômica, nada de errado com a atividade econômica. Então, assim, além do agro comunicar pouco, as suas conquistas, os seus méritos, e são muitos. Comunica mal. Quando ele comunica com um foco equivocado, porque geralmente as campanhas são elaboradas por pessoas com pouca vivência no agro, né? E isso acaba caindo mal. E o marketing no agro, ele é muito recente. Só para dar um exemplo, eu fiz um trabalho com uma grande empresa de tratores, não vou citar o nome, isso deve ter uns 20 e poucos anos atrás, mas essa empresa era líder na produção de tratores para hortifruti, microtratores. São tratores de porte menor, para pequenas propriedades. Eu visitei essa empresa, eles não tinham um departamento de marketing. O marketing dessa empresa era um funcionário escolhido, sabe por quê? Porque ele gostava de tirar fotografia, né? Ele tinha um talento, né? Ele gostava de tirar fotografia, fazer alguns videozinhos nos eventos da empresa. Ele virou chefe do departamento de marketing. O departamento de marketing era ele. Então, acho que existe um não profissionalismo do segmento. Não, como eu disse, isso já tem uns 20 e poucos anos. A coisa vem mudando, mas ainda de forma muito deficiente. E quando nós somos, que nem você falou, nós somos precursores assim, dessa agricultura, a gente viu esse boom da agricultura, de realmente ser uma agricultura mais de subsistência, vamos dizer assim, lá na década de 70 para uma agricultura extremamente tecnificada, né, e admirada no mundo todo. A gente é motivo de orgulho, não só aqui no Brasil, mas fora do país. Então a gente, às vezes, nessa nossa geração, a gente também tem aquela imagem daquela pessoa que usava aquele bomba aplicadora no aparelho costal para fazer. Então, assim, essa imagem, né, que era estão aplicando veneno na agricultura e você está comendo veneno. O que você acha como que a gente pode comunicar, dizer que aquilo não é veneno, é uma solução química para a gente produzir mais de uma forma sustentável? Olha, esse é o grande desafio. Primeiro, eu estou extremamente satisfeito e feliz de estar aqui conversando com você, porque eu sei que o teu público, os alunos aqui da tua escola, eles são do meio urbano. Eu comunico no agro, mas eu comunico para o agro, do agro para o agro. O que o agro precisa fazer? Ele tem que começar a comunicar do agro para o setor, para o meio urbano, que são as pessoas que têm essa visão arcaica, antiga do agro, que o agro ainda usa o aplicador de veneno nas costas, que o agro ainda está na enxada, que o agro está desmatando, que o agro está envenenando. Essa é a visão geral do cidadão urbano com relação à atividade. Como mudar isso? Com comunicação. Só que assim, qual é o único veículo de comunicação aqui no Brasil que realmente comunica o agro para o urbano? É o Globo Rural.
que tem uma penetração. Que, aliás, é um programa maravilhoso, né? Eu, às vezes, acordo no domingo de manhã, o Omar vai vir lá onde eu tô assistindo o Globo Rural às 7 horas da manhã. Eu falei assim, você tá louca, Cláudia? Eu falei, eu quero entender. Você e muitos brasileiros, mas eu tomo a liberdade, com toda a admiração, com todo o respeito que eu tenho pelo pessoal do canal, pelo canal do Globo Rural, mas aquilo também não é o agro. Aquilo é muito perfumaria, aquilo vamos dizer, tem uma embalagem. A gente chama isso de sugar coating em inglês, tá? Sugar coating, você está jogando uma camada de açúcar em cima da realidade. Exato, então é uma coisa também, eu não diria caricato, porque a produção é muito boa, os profissionais são excelentes, mas eles mostram um lado do agro, que não é aquilo. Então, como toda atividade rural, existem sim as exceções, e eles pegam apenas algumas atividades que não representam de forma alguma o agro. Então, acho que o principal veículo de comunicação que consegue fazer essa ponte do setor com o meio urbano é o Globo Rural, e o Globo Rural ele tem um viés. Eu diria, técnico e de imagens, eu não sei se perfumaria, né? E que não representa o agro. Nós precisamos furar essa bolha. Vamos falar de bolha, então. Então, eu vejo assim, nós temos um segmento agro que está dentro de uma bolha, né? Que só se conversa entre eles. Exato. E fica levantando as bandeiras deles. E se você tem do outro lado a sociedade, vamos dizer, a bolha urbana, né? Que também fica ali se defendendo. Quais seriam os caminhos? Como que você vê essa conversa? Como você vê as possibilidades futuras de furar essa bolha, para ter um diálogo honesto, que vai bem, que a sociedade organizada tenha acesso à informação verdadeira, diante desse mundo que produz tanta fake news, tantas inverdades, né? Olha, eu acho que as redes sociais, elas estão cumprindo esse papel, apesar, como eu disse, de forma deficiente. Mas, por exemplo, se nós pegarmos a questão do meio ambiente, né, nenhum outro setor da atividade, nenhum outro setor econômico depende tanto do ambiente quanto o agro. O agro é 100% dependente. Se choveu muito é problema, se não chove é problema, se tem geada é problema, se não tem geada também é problema, porque a geada faz uma certa asepsia em pragas e tal. Então, assim, o produtor rural está sempre olhando para o ambiente, o meio ambiente. E se você fizer uma pesquisa rápida no meio urbano, perguntar, especialmente nas universidades, aos jovens, como que ele vê o agro. Eu diria, sem medo de errar, que 70% a 80% vê o agro como um poluidor do meio ambiente. A atividade do agro traz consequências negativas para o meio ambiente. E nós não conseguimos reagir a isso. Só dando uma informação com relação ao que você falou aos agrotóxicos ou os defensivos agrícolas. O Brasil hoje é líder mundial na adoção de tecnologias amigáveis como os bioinsumos. Os bioinsumos, o Brasil é líder, mas não é líder absoluto na adoção de bioinsumos. Vamos explicar o que é bioinsumo? Porque às vezes assim, a gente não está falando só para a bolha. Né? Então vamos explicar assim, para a Isa que está ali ouvindo, que é jovem, né? Eu tenho certeza que ela ainda não sabe o que é o bioinput, né? Então, em inglês fica bioinput, os biológicos. Então, vamos explicar o que são os biológicos, diferentemente dos químicos. Os biológicos, eles se contrapõem aos insumos químicos. Então, só para dar um exemplo. Até muito pouco tempo atrás, eu diria uma década, o Brasil fazia adubação nitrogenada. As plantas precisam de principalmente, uma série de nutrientes, mas principalmente nitrogênio, fósforo e potássio. Esses são NPK. E o nitrogênio, ele era utilizado, e ainda é em boa parte de alguns países, não mais no Brasil, eles são insumos advindos do petróleo. O petróleo é uma fonte de energia poluidora, né? Então, o nitrogênio, através da ureia... Ela não é renovável. Ela não é renovável. A Embrapa, inclusive recentemente, a pesquisadora que desenvolveu isso está recebendo um prêmio internacional. Ela desenvolveu bactérias benéficas que fazem uma simbiose com a raiz das plantas e fixam o nitrogênio do ar.
Você sabe não foi ela que ganhou o Nobel da alimentação? Maria Ângela Hungria. Ela ganhou agora, faz uma semana. Isso. E ela é daqui, da Embrapa, ela né? Da Embrapa de Londrina. Gente, é bicho do Paraná, tá? E ela desenvolveu isso e teve reconhecimento internacional e, primeiro, traz economia para o produtor, porque ele deixa de comprar um insumo extremamente caro e prejudicial ao meio ambiente, usando uma bactéria que ela é um insumo extremamente barato e amigável ao meio ambiente. Então tem dois ganhos aí, um ganho econômico e um ganho para o meio ambiente, que deixa de usar energias fósseis à base de petróleo. Esse é um exemplo. Nós temos inseticidas, que antigamente eram os clorados, fosforados, moléculas químicas altamente agressivas que matavam não só o inseto, a praga, mas como causava destruição e problemas do meio ambiente. Hoje nós temos inseticidas à base de bioinsumos, que são fungos e bactérias que você dissemina no ambiente e eles atacam apenas aquele inseto. Mauro, mas por que isso não chega na Isa? Por que ela não sabe disso? Exato, eu não sei. Porque, apesar de eu trabalhar com comunicação rural, eu não tenho acesso a ela. Ela provavelmente nunca assistiu o Canal do Boi. Acho que ela não assistiu nem o Canal Rural, o Globo Rural. Então, o Globo Rural... Esse pessoal sai à noite, vai pra balada, você acha que vai acordar domingo de manhã? Pois é. A gente tem que pensar nisso, o horário, onde você vai divulgar, o que você vai fazer. As TVs abertas, as emissoras abertas hoje no Brasil, elas estão veiculando as novelas, elas estão veiculando os principais problemas do país, política, agricultura pouco, né? Futebol, casos policiais de quem matou, quem morreu, atropelamentos. E essas ações positivas que o país está produzindo, fabricando, isso fica relegado, eu diria, nem a segundo, em terceiro plano. Nós não comunicamos a parte positiva que o país tem, como eu disse, aptidão para ser líder mundial, onde nós somos competitivos. Isso ninguém comunica. Agora aqui vem uma reflexão, né? Você falou sobre o problema da comunicação, das bolhas, etc. Então, assim, o paradigma você precisa escolher o canal onde você vai comunicar esses aspectos positivos para a sociedade, vamos chamar a bolha urbana, né? Principalmente para a gente ter. Em outros países, por exemplo, eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos, né? Na região produtora agrícola, isso acontece dentro da escola, né? Eles levam as crianças para o campo, trazem para o campo, as crianças realmente convivem com a produção agrícola de uma forma muito natural, tem as grandes feiras, etc. Como que você vê a possibilidade de comunicação? Porque a comunicação, para mim, não passa só pelos veículos de comunicação, mas comunicação de uma forma geral. Sim. Quais são os canais que você vê que poderiam... E aqui vem um spoiler, né, que vai ser um negócio dele. Então eu quero ver esse primeiro aqui para ver o que ele pensa a respeito disso. Se no canal aberto a gente não chega nessa... Não tem muito espaço. E não chega na Isa, por exemplo, tá? Qual seria o meio? Como que você veria? Você acha que a gente precisa do apoio das instituições, por exemplo, de uma Embrapa, não ficar tanto na academia, ou das associações de produção, para poder trabalhar em conjunto? Como que você vê isso? A comunicação é uma atividade cara. As campanhas são caras, né? Se você pegar, fazendo analogia com a indústria de automóveis, eles lançam um automóvel e fazem uma campanha de marketing anunciando aquele automóvel. O Brasil produz, como eu disse, o maior produtor de soja do planeta. Vou fazer um parênteses. Você falou nos Estados Unidos. Há dois anos atrás, logo depois da pandemia, nós recebemos um grupo de produtores de soja de Michigan, que fizeram um tour no Brasil, passaram inclusive aqui em Londrina, na Embrapa Soja, visitaram algumas grandes propriedades, e eu conversei com um deles, e ele disse: Mauro, nós temos uma associação dos produtores, plantadores de soja em Michigan. De cada saco de soja produzida, um FII, que eu não recordo o valor, mas era pequeno, vai para a associação. E eles fazem um caixa, e esse caixa permite com que eles contratem
campanhas. Então, sem dinheiro, nós não conseguimos fazer campanhas. Né? Então, esse é um ponto. O investimento é alto e nós temos que criar mecanismos para ter caixa para fazer essas comunicações. Então, eu acho que esse é um dado super interessante, não só para comunicar a sociedade civil organizada, sim, mas como também para atrair jovens para o campo. Porque se você tem uma imagem negativa do campo, que é ruim, que trabalha, como é que você vai atrair novos talentos para o campo? E hoje a gente sabe, acho que você pode citar aqui, quais são as inovações que a gente tem hoje no campo? Hoje, o que a gente tem como ferramentas? Olha, tá acontecendo vários movimentos, eu diria praticamente subterrâneos, porque eles, de novo, não são falados, então, mas estão acontecendo. Por exemplo, a tecnologia embarcada hoje nas máquinas agrícolas, com GPS, com agricultura de precisão, com taxa variável, onde as máquinas, você mapeia a propriedade e faz um programa no próprio trator, ele sabe exatamente quando ele entra naquele talhão que está georreferenciado, ele sabe quanto de adubo ele tem que colocar naquele talhão. Então o trator ele vai andando, ele já vai descarregando a quantidade exata de NPK, por exemplo. Quando ele chega no limite daquele talhão e entra no outro, automaticamente a máquina já se autorregula e larga mais ou menos dependendo da necessidade do solo. E isso atrai o jovem. Então, o êxodo rural que a gente falava na década de 70, na década de 80, hoje está invertendo. O jovem, pelo menos uma grande parte, ele já está olhando para a propriedade do pai com outros olhos, porque tem um atrativo tecnológico que ele sabe que ele vai ser útil ali. E outra, muitas vezes o agricultor tradicional, que é aquele que vem do século passado, ele tem algumas dificuldades e resistências para fazer as mudanças. Enquanto que um jovem que entrou na universidade no final da década de 90, ali, 2000, que está com 26, 27... Os millennials. Eles não têm dificuldade, ao contrário, eles gostam de adotar. Só para te dar um exemplo, Cláudia, eu, como disse, eu me formei em 85. Na universidade, naquela ocasião, eles me ensinavam como desmatar, porque o Brasil estava abrindo áreas. O pessoal estava indo para Rondônia, estava indo para o Acre, e o próprio governo federal, através do INPE, incentivava a abertura de áreas. E a abertura de áreas requeria desmatamento. Então, isso colou no setor. Hoje não é mais assim. Absolutamente não é mais assim. Hoje o jovem, o agrônomo que se formou ou está se formando, ele estuda preservação ambiental e não mais desmatamento. Mas a notícia que ficou foi aquela... Então eu acho que isso ficou, esse residual do agro. Que nós temos que limpar. Temos que limpar. E eu vou aproveitar e vou citar 3 palavras aqui em inglês, tá? Que você falou. Talhão. Talhão é aquela parte, é um pedaço de terra que tem uma certa medida, que é usado dentro do campo, e a gente usa em inglês, a gente fala plot, tá? E o desmatamento, então, a gente chama de deforestation, que é você destruir a floresta, mas na verdade isso já não se usa mais. E o preservation, que é as áreas de preservação ambiental, que eu acho que é importante. Sim. E aí, eu queria falar um pouco sobre o conceito de circularidade, que também é um conceito que está rodando muito, que é a agricultura circular. Né? Essa agricultura de sustentabilidade e tal. E trazer se isso já é uma realidade aqui no país, se as pessoas estão integrando cultura, floresta, pecuária, tudo junto. Como que você... Tem um método de produção desenvolvido também pela Embrapa, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Então isso está sendo assim, mais um movimento, mais uma revolução desenvolvido no Brasil e que ele recicla, tanto recicla nutrientes, como traz hoje a ambiência, né, o bem-estar animal, acoplado e integrado à produção de floresta. Porque assim, quando nós falamos no aquecimento global, por exemplo... Global warming. O que são... A pecuária, especialmente, recebe muitas críticas porque diz que a fermentação digestiva dos animais gera o metano. E o metano é um dos gases de efeito estufa. E como o Brasil tem um rebanho
o maior rebanho comercial, é o segundo maior rebanho do mundo, porque a Índia é o primeiro, mas eles não abatem os animais por ser sagrado e tal. Então o Brasil é o primeiro rebanho comercial de bovinos. E a produção de metano é muito alta. Então, o aquecimento global medido pela a ONU, principalmente, está envolvida nisso, o que eles levam em conta? É quanto se emite no ambiente e quanto que aquela atividade ou aquela empresa está reduzindo de emissões. E isso gera créditos de carbono. São os créditos de carbono. Exatamente. Só que o Brasil, quando você faz uma floresta plantada, pinos, eucalipto, ou seja lá o que for, para a planta produzir os seus tecidos vegetais, ela retira o carbono da atmosfera. Então nós estamos, com essas práticas, integração, lavoura, pecuária e floresta, nós estamos retirando carbono da atmosfera e com isso reduzindo ou mitigando os gases de efeito estufa. É o chamado agricultura de baixo carbono? A agricultura de baixo carbono tem outros conceitos, mas passa por aí também. O Brasil agora, na COP30, vai querer trazer uma discussão que é extremamente importante, nós temos que colocar isso na mesa, que é o seguinte: a União Europeia, ela considera, como eu disse, quanto que a atividade emite de gás carbônico na atmosfera, seja na agricultura ou seja na indústria. A Rússia, os Estados Unidos, a China, usam energia fóssil à base de petróleo e isso emite muito CO2 na atmosfera. Então, eles são grandes emissores de CO2. E a ONU obriga esses países a fazer atividades que reduzam as emissões ou compense. Ou seja, a empresa lá de siderurgia está emitindo muito, então ela tem que fazer ações de compensação no próprio país ou pode ser até em outros países. O que o Brasil quer? Porque nós, além da emissão e da compensação, nós queremos que se considere quanto que a nossa agricultura retira de CO2. Você falou em cana-de-açúcar, né? Antes de começar o programa. A cana-de-açúcar é uma planta C4, ela tem uma capacidade enorme de retirar gás carbônico da atmosfera, mesmo a soja. Outro, é um dado que provavelmente é como a Isa, né? Não sabe, muitos não sabem. Oi, Isa, nós pegamos você de Cristo hoje, representando essa geração. Né? Exato. Uhum. Mais de 80% do carbono do planeta não está na Amazônia, não está nos oceanos, não está na atmosfera. Ele está no solo. Mais de 80% do carbono ele está principalmente nos 20 centímetros da camada superficial de 20 centímetros. Vai até mais 40, mas a grande concentração de carbono está nessa faixa de 20 centímetros. Antigamente, como eu disse, quando se revolvia o solo e arava e gradeava, esse carbono era liberado para a atmosfera e gerava os gases de efeito estufa. Só que o Brasil, como nós comentamos, desenvolveu o plantio direto da palha que eliminou o revolvimento do solo. Ou, portanto, reduzindo totalmente a emissão de carbono. Além de não emitir para a atmosfera, ele é o carbono, agricultura de baixo carbono. Low carbon agriculture. Low carbon agriculture. Eu não posso perder a oportunidade de ensinar para os meus alunos alguns termos que eles vão usar no futuro, com certeza, né? Então, olha... Então, isso é muito interessante. O Brasil, além de não ser o problema do aquecimento global, o Brasil é parte da solução. Beleza, né? muito bom. Porque nós desenvolvemos, como eu disse, técnicas tropicais amigáveis ao meio ambiente. Eu citei aqui um exemplo. Cláudia, nós temos outros, eu sei que o nosso tempo, não sei como é que está. A gente está indo para o final, eu gostaria só de falar uma coisa. Está surgindo mais um movimento, que provavelmente muitos não saibam, que é a bioeconomia, a economia verde, a chamada transição energética. De novo, o Brasil tem todo o potencial de ser líder nesse movimento, é a bioeconomia. O que é isso? O planeta está preocupado hoje com o aquecimento global, é uma agenda importante. Sim. Então nós temos que parar de usar energias fósseis, principalmente a base de petróleo e a base de carvão. Então se nós pegarmos na área de transportes, nós temos o etanol, que é uma energia
renovável à base da cana-de-açúcar. Lá na Europa tem a beterraba, tá? Que eu aprendi agora, que eu fui essa semana. A beterraba. Só que a nossa cana-de-açúcar produz muito mais. Muito mais álcool do que a beterraba. Então nós temos e já somos líder nessa tecnologia e que já está desenvolvida. É só ganhar um pouco mais de impulso, né, através de políticas públicas, que as nossas frotas de transporte têm capacidade de rodar com uma energia sustentável, limpa, que é a base de cana ou etanol. Isso no transporte. Na área de energia movida, de novo a cana-de-açúcar. As nossas usinas de cana-de-açúcar, elas fazem o açúcar, o etanol, e do bagaço da cana-de-açúcar saem 2 produtos. Um é você fazer a queima direta em usinas para transformar em energia elétrica. Isso já está sendo feito, não é coisa para o futuro. As nossas Ou seja, ela é autossustentável. Autossustentável. Ou, agora, mais recentemente, eles estão conseguindo fermentar esse bagaço de cana e gerar o biogás. E o biogás é uma energia também renovável, extremamente versátil, porque você pode, através do biogás, se você fizer uma purificação, essa tecnologia já está desenvolvida, você faz uma purificação do biogás e esse biogás ele assume 3 rotas. Ele pode ser para energia térmica, as indústrias que precisam de água quente nos seus processos, agroindústria, né, frango que precisa passar em água quente, suínos e tal. Então é extremamente importante. Você deixaria de usar outras fontes e usaria o biogás. A segunda rota é gerar energia elétrica, também. Através de grupo gerador, você consegue transformar o biogás em energia elétrica. E por último, e mais importante, eu diria que é a mobilidade, porque você pode transformar o biogás em biometano e ele substitui o gás GNV, que roda os veículos movidos a gás hoje, são movidos a gás GNV, que é uma... E agora parece que também tem aquelas SAF, né, da aviação, né? Ah, sim, que também pode. Se bem que o SAF, ele vem, são outras fontes, mas que também são renováveis. Inclusive a soja se presta a produzir, daí é o biodiesel. Não, eu estou falando do biogás, que é o biometano. Sim. E isso, eu diria que é a revolução mais importante. Revolução verde. Verde. São as chamadas bioeconomia ou revolução verde, que são energia, transição energética para energias mais limpas, mais sustentáveis e principalmente energias renováveis. Isso o Brasil tem que assumir. Primeiro nós temos que rebater... Manda um recado, então, para a gente concluir a nossa conversa. Eu acho que o ponto alto do nosso bate-papo aqui é assim, para onde a gente vai, né? Porque eu acho que a gente aprendeu da comunicação errada lá, da miscommunication do passado, mas a gente pode apontar em uma direção para o futuro, né? Então manda um recado para quem está ouvindo a gente sobre como equilibrar, né? Essa grande oportunidade de ser um grande celeiro de produção agrícola que nós somos, que é está no nosso backbone, né? Está dentro. Agriculture is the backbone of this country, que está no espinha dorsal do nosso país, e pensar na questão da sustentabilidade. Manda um recado para quem está ouvindo a gente. Olha, eu diria o seguinte: se você não conhece o agro, primeiro procure olhar. Toda atividade tem problemas. Se você pegar a atividade, a medicina tem médicos bons, médicos ruins, assim como a agricultura tem produtores, eu diria a grande maioria, preocupados com como produzir de forma correta, de forma moderna, né? Adotam tecnologias. Essas pessoas hoje estão fazendo um trabalho excepcional para o Brasil como um todo, né? E como eu disse, infelizmente a imagem não se tem o devido respeito e admitir que o Brasil é uma potência na agricultura, na pecuária, e deveríamos ter orgulho desse setor e não críticas. E quando as críticas vierem, procurar se informar que elas não são cabíveis. Hoje a bandeira do meio ambiente, ela vem enrolada muitas vezes em suas dobras com preconceito, e elas são usadas muitas vezes de fora do país para evitar o nosso desarrollo, o nosso desenvolvimento, porque hoje nós estamos incomodando outros produtores, outros países que fazem questão de vender
esse meio ambiente... Essa imagem, né? Inclusive, Cláudia, você que anda muito nos Estados Unidos, não sei se você sabe, se você não sabe, dê uma olhada nisso. Existe uma associação de produtores de milho americano, e eles, sem crítica, eles estão na deles. Eles falam assim, forest there, agriculture here. Ou seja, floresta lá no Brasil, e nós aqui vamos plantar. Enquanto os ambientalistas nos obrigam a manter reserva legal, mata ciliar, quer dizer, nos limitam, não permitem que algumas construções de infraestrutura, como ferrovias, estradas, são bloqueadas por ambientalistas, a China, os Estados Unidos, que são nossos concorrentes, estão correndo atrás. E nós aqui empacados em discussões ambientais, né, que travam o nosso desenvolvimento. Então eu digo, deixando a mensagem final, porque eu sei que você quer terminar, o agro brasileiro é motivo de orgulho e não de críticas, principalmente do setor urbano. É sua tarefa, tá? Eu acho que você já tem um arroba aqui na mídia social para você divulgar essas informações? Eu vou começar a trabalhar agora, como eu disse, eu estou no canal do Boi, mas eu acabo comunicando apenas para o setor agro e que muitas vezes já sabem, já conhecem o que eu estou falando. Agora eu quero comunicar para um Esse outro é o desafio, público, tá? É o desafio. E em 2026 eu vou começar com um podcast, com mídias sociais. Sim, muito bem. Muito bom, muito obrigada. Eu agradeço, Cláudia. Gente, muito obrigada. Então, fique com a gente para mais um College Flow e deixe sua sugestão, faça seu comentário. É sempre muito bem-vindo e a gente tem uma grande satisfação de passar informações para vocês. Até a próxima. Obrigado.